Tem algo que ninguém te ensinou quando você recebeu o Espírito Santo. Ninguém te avisou que junto com o fogo viria também o estranhamento, que junto com a unção viria também o olhar diferente das pessoas ao seu redor, que junto com a plenitude viria também uma espécie de solidão que você não conseguiria explicar direito para ninguém. Você foi ao altar, você orou, você chorou, algo mudou dentro de você. E quando voltou para casa, para o trabalho, para o círculo de pessoas que sempre conheceu, algo também mudou no jeito como elas te olhavam. E você ficou se perguntando: o que foi que eu fiz de errado? Nada. Você não fez nada de errado. E é exatamente isso que precisamos entender hoje. Existe uma lei espiritual que opera no mundo desde que o Espírito de Deus começou a habitar em seres humanos. E essa lei diz o seguinte: onde há presença real, há reação real. Não uma reação neutra. Uma reação que pode se manifestar como desconforto, como distanciamento, como crítica velada, como ironia, como silêncio calculado ou como rejeição aberta. E o que é perturbador nessa lei não é que ela exista, é que ela frequentemente opera dentro da própria família, dentro da própria igreja, dentro dos relacionamentos mais próximos. Jesus disse algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Ele disse em João 15:18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Perceba a construção dessa frase. Ele não disse, se o mundo vos odiar algum dia, talvez. Ele disse, se o mundo vos odeia, como um dado já assumido, como uma realidade que faz parte do território de quem pertence a ele. E então, no versículo 19, ele explica por quê. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. A rejeição que uma mulher cheia do Espírito Santo enfrenta não é, na maioria das vezes, sobre ela. É sobre o que ela carrega. É sobre o que ela representa. É sobre o Espírito que habita nela, que confronta, apenas pela presença, o Espírito que opera nas pessoas ao redor. Isso não é teologia abstrata. Isso é prático. Isso acontece na cozinha da sua casa, na reunião do trabalho, no grupo de WhatsApp da família, no banco de trás da igreja. Mas antes de entrar nessa realidade, precisamos estabelecer uma coisa com clareza. Porque existe uma diferença enorme entre ser rejeitada por causa do Espírito Santo que habita em você e ser rejeitada por causa do seu próprio orgulho, da sua aspereza, da sua falta de humildade ou da sua religiosidade que julga e separa. Essas são duas coisas completamente diferentes e confundi-las pode ser perigoso. Uma mulher que é dura, que é crítica, que se acha mais espiritual do que todos ao redor, que usa a espiritualidade como escudo para não se relacionar de verdade. Essa mulher também enfrenta rejeição, mas não é a rejeição de que estamos falando. A rejeição que Jesus prometeu para os seus é a rejeição que vem de fora, não a que é provocada de dentro. Por isso, a primeira pergunta que precisa ser feita diante de Deus é honesta. A rejeição que você sente vem de quê? Vem de um caráter de Cristo que incomoda o pecado ao redor? Ou vem de uma postura que você ainda precisa corrigir? Essa honestidade não é fraqueza, é maturidade espiritual. É o que separa uma mulher que está sendo purificada de uma mulher que está sendo corrigida. Feita essa distinção, vamos entrar no que é real e bíblico. Há uma cena no livro de 1 Samuel que muita gente conhece superficialmente, mas que guarda uma profundidade que ainda não foi completamente esvaziada. É a cena de Ana no templo. Ana era uma mulher em angústia profunda, estéril, humilhada, incompreendida. O texto diz que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E então diz algo revelador. Eli, o sacerdote, o homem que deveria ser o mais capacitado para reconhecer uma mulher em comunhão genuína com Deus, olhou para ela e disse que ela estava bêbada. O próprio líder espiritual do lugar santo confundiu oração com embriaguez.
Confundiu o movimento do espírito com algo vergonhoso. Você precisa parar aqui e deixar isso pousar. A mulher estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, e foi mal interpretada pela pessoa que mais deveria entendê-la. Essa cena não está na Bíblia por acidente. Ela está lá porque é um padrão. Uma mulher que ora de verdade, que busca a Deus de verdade, que abre o coração de verdade diante do Senhor, ela frequentemente é mal lida pelas pessoas ao redor, inclusive e especialmente pelas pessoas religiosas. Ana não respondeu com amargura. Ela não saiu do templo com raiva. Ela explicou com serenidade: "Não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor." E Eli, ao ouvir isso, mudou. Abençoou-a. E o texto diz que ela foi embora, e o seu semblante não era mais o mesmo. O que Ana carregava não era visível para os olhos naturais. O que você carrega também não é. E o problema da rejeição começa exatamente aí. As pessoas ao redor de uma mulher cheia do Espírito Santo tentam ler o que está nela com categorias naturais. E o que está nela é sobrenatural. O resultado é confusão. E quando as pessoas não entendem, frequentemente rejeitam. Isso está ligado ao que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O problema não é que as pessoas sejam más necessariamente. O problema é que sem o Espírito não há instrumentos para compreender o que o Espírito produz. É como pedir a alguém que nunca ouviu música que explique o que toca dentro de você quando um hino antigo te faz chorar sem razão aparente. Não existe vocabulário para isso fora da experiência. E então, a mulher cheia do Espírito se vê nessa posição estranha. Ela cresceu, ela aprofundou, ela foi transformada, e as pessoas que ela ama ainda a veem com os olhos do que ela era antes. Essa dissonância dói, porque não é a rejeição de um inimigo, é o não reconhecimento de alguém próximo. É ser tratada como se a transformação não fosse real. É ser chamada de exagerada, de fanática, de diferente, por pessoas que deveriam ser as primeiras a celebrar o que Deus fez. Mas há algo que precisa ser dito com firmeza aqui. A medida da sua espiritualidade não é o reconhecimento das pessoas. Nunca foi. A palavra de Deus não promete que quando você for cheia do Espírito, todos ao redor vão aplaudir. Ela promete fruto. Ela promete transformação. Ela promete a presença de Deus. E às vezes, junto com tudo isso, ela promete a estranheza do mundo. O que está sendo construído dentro de você, nesses momentos de rejeição, é algo que nenhum aplauso humano poderia construir. É uma âncora, é uma certeza que não depende de validação. É uma identidade que se sustenta não porque os outros a reconhecem, mas porque Deus a fundamentou. E isso nos leva a uma pergunta que você precisa responder antes de continuar. Você tem buscado a aprovação de Deus ou a aprovação das pessoas? Porque se você está sendo rejeitada e a sua maior dor não é a distância de Deus, mas a distância das pessoas, isso precisa ser trabalhado. Não como condenação, como revelação, como um lugar de cura que Deus quer tocar antes de te levar mais fundo. A rejeição que você sente pode ser o termômetro mais preciso que você tem da profundidade do que Deus está fazendo em você. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. Existe uma pergunta que nenhuma mulher deveria ter vergonha de fazer, mas que a maioria guarda no silêncio da madrugada. Por que as pessoas que eu amo parecem desconfortáveis com quem eu me tornei? Por que o que Deus fez em mim parece afastar mais do que aproximar?
Por que a paz que eu encontrei gera tensão nas pessoas ao meu redor? Essas perguntas não são fraqueza, são honestidade. E a Bíblia as responde, não com teoria, mas com histórias reais de homens e mulheres que passaram exatamente pelo mesmo. Antes de entrar nos textos, é preciso dizer algo que muitas pregações evitam dizer. A rejeição que uma mulher cheia do Espírito enfrenta tem camadas. Não é uma coisa só, não vem de um único lugar. E entender de onde ela vem é o que vai determinar como você a atravessa. Se você sai dela com raiz de amargura ou com raiz de fé. A primeira camada é a que já tocamos, a incompreensão natural diante do sobrenatural. Mas há uma segunda camada que é mais sutil e mais dolorosa. É a ameaça que a presença do Espírito representa para as estruturas de controle ao redor. Pense em Miriam. No livro de Êxodo, ela é apresentada como profetisa. Ela liderou as mulheres de Israel em adoração depois da travessia do Mar Vermelho. Ela tinha unção genuína, ela tinha função real no povo de Deus. Mas em Números 12, vemos algo perturbador. Miriam e Arão falam contra Moisés por causa de sua esposa. O texto diz que eles disseram, porventura tem o Senhor falado somente por Moisés? Não tem também falado por nós? A crítica começa mascarada de argumento espiritual, mas o que está por trás é resistência à autoridade de alguém que andava de uma forma que os incomodava. O que isso tem a ver com a mulher cheia do Espírito hoje? Tudo. Quando uma mulher começa a andar em intimidade real com Deus, quando ela começa a ouvir a voz do Senhor com clareza, quando ela começa a operar em dons genuínos, quando a sua vida começa a refletir uma dimensão do Espírito que outras pessoas ainda não alcançaram, algo acontece ao redor dela. As estruturas que estavam acostumadas a ter controle sobre ela começam a se sentir ameaçadas. E a resposta não é admiração, é crítica, é minimização. É uma tentativa de enquadrá-la de volta no lugar onde era mais fácil controlá-la. Isso acontece no casamento, acontece na família de origem, acontece na igreja, sim, dentro da igreja. Um marido que não é espiritualizado pode sentir uma ameaça inconsciente quando a esposa cresce espiritualmente além do que ele esperava. Uma mãe religiosa pode sentir um desconforto profundo quando a filha começa a orar de um jeito que ela nunca experimentou. Uma amiga de anos pode começar a criar distância quando percebe que você não está mais disponível para as conversas de sempre, as que não edificam, as que giram em torno de fofoca, de comparação, de vazio. Esse afastamento não é acidente, é ajuste. As pessoas ao redor estão se ajustando à nova realidade que você representa. E o ajuste pode se manifestar como rejeição, mas na raiz dele há algo mais complexo, o confronto silencioso que a sua vida está fazendo com as escolhas delas. João 3,20 diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Note que Jesus não disse que as pessoas odeiam a luz porque são maldosas no coração necessariamente. Ele disse que elas evitam a luz porque a luz revela. E quando você é portadora de luz genuína, a sua mera presença funciona como exposição involuntária. Você não precisa dizer nada. Você não precisa apontar nenhum dedo. Basta estar lá. E algo no ambiente muda. Isso é poderoso e é pesado ao mesmo tempo. É poderoso porque confirma que o que está em você é real. Se a sua espiritualidade não gerasse nenhum desconforto, se todos sempre se sentissem completamente à vontade com você, sem nenhuma tensão, isso seria motivo de preocupação, não de conforto, porque o sal incomoda na ferida. A luz expõe no escuro. O Espírito confronta onde há carne, mas é pesado porque você não escolheu incomodar ninguém. Você só escolheu buscar a Deus.
e agora está pagando um preço social, por isso que ninguém te avisou que ia cobrar. Deixa fazer uma pergunta direta. Você já chegou a cogitar diminuir a sua intensidade espiritual para preservar um relacionamento? Já pensou em orar menos, em falar menos de Deus, em esconder um pouco da sua fé para não gerar mais desconforto ao redor? Se já, isso é importante. Não como condenação, como diagnóstico. Porque essa tentação de diminuir para pertencer é uma das mais eficazes que o inimigo opera contra mulheres que estão crescendo em Deus. O apóstolo Paulo conhecia essa tentação de perto. Em Gálatas 1:10 ele escreveu: Pois será que procuro agora o favor dos homens, ou o de Deus, ou me esforço por agradar a homens? Se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Essa frase foi escrita por um homem que estava sendo rejeitado por pessoas que ele amava, que tinha sido educado a respeitar, que faziam parte da tradição que ele mesmo venerou a vida inteira. E diante disso, ele fez uma escolha que custou. Uma escolha que parece simples quando você lê rápido, mas que na vida real é uma das mais difíceis que existem. Porque o favor dos homens é quente e imediato. O favor de Deus, às vezes, parece silencioso e distante, e é no silêncio desse intervalo, nesse espaço entre a rejeição humana e a afirmação divina, que a fé é testada de verdade. Há uma mulher no Evangelho que entende isso no corpo. É a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos de exclusão. 12 anos sendo considerada impura pela lei. 12 anos sem poder tocar em ninguém, sem poder ser tocada, sem poder participar da vida religiosa e social da sua comunidade. Ela não era má, ela não havia feito nada de errado, mas a condição que ela carregava a tornava inaceitável para o sistema ao redor. E então ela soube que Jesus passaria por ali. E o que ela fez não foi chamar atenção, foi ao contrário. Ela foi pela multidão, por trás, em silêncio, e tocou a borda da sua roupa. Não quis ser vista, não quis protagonismo, só queria o toque de Deus. E o texto diz que imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no corpo que estava curada. Mas Jesus parou. Perguntou quem o tinha tocado. E ela, temendo e tremendo, veio e se prostrou diante dele e disse toda a verdade. E então ele disse algo que vale parar tudo para ouvir. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sã do teu flagelo. Marcos 5:34. Ele não disse, agora vai e explica para todo mundo o que aconteceu. Ele disse, vai em paz, vai curada. A cura não dependeu do reconhecimento das pessoas. A cura aconteceu no espaço entre ela e Jesus, invisível para todos, real para ela. Isso é o que Deus está dizendo para você hoje. O que Ele está fazendo em você não precisa do aval de ninguém para ser real. A rejeição ao redor não cancela a cura que está acontecendo por dentro. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15:18. Tem uma coisa que raramente é dita com clareza sobre a vida no espírito. Ela reorganiza os seus relacionamentos. Não necessariamente os destrói, mas reorganiza. E essa reorganização pode parecer perda antes de parecer ganho. Pode parecer abandono antes de parecer libertação. E se você não entender o que está acontecendo espiritualmente, pode interpretar como fracasso o que na verdade é filtro. Quando Deus chama alguém para um nível mais profundo de vida com Ele, as pessoas ao redor começam, de forma quase automática, a revelar em qual frequência espiritual realmente estão. Alguns se aproximam, outros recuam. E o recuo dos que recuam dói, às vezes muito mais do que qualquer crítica direta. Ruth é um exemplo que precisa ser lido com mais atenção do que costuma receber. Ela era moabita. Isso significa que culturalmente, etnicamente, religiosamente, ela estava fora. Mas ela tomou uma decisão que redefiniu toda a sua trajetória.
Em Ruth 1:16-17, ela diz para Noemi: Não me insistas que te abandone ou que me retire de ti, porque onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se não for só a morte que nos separar. Orfá ficou. Ruth foi. Orfá não era uma mulher má. O texto não a condena. Ela simplesmente voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela escolheu o familiar, o confortável, o que já conhecia. E Ruth escolheu o desconhecido, mas com Noemi, com o Deus de Israel, com uma fé que ainda era nova para ela. Essa cena funciona como espelho para a vida de uma mulher que está crescendo no espírito. No momento em que você diz sim para Deus de um jeito que vai além do confortável, algumas pessoas na sua vida vão fazer o que Orfá fez. Vão voltar para o familiar. E você vai ficar olhando para elas indo embora e vai sentir algo que é difícil de nomear. Não exatamente traição, mas uma espécie de tristeza mansa, uma saudade de algo que existia antes, mas que já não pode mais existir do mesmo jeito. O problema é que muitas mulheres interpretam essa saída como rejeição pessoal, quando na verdade é divergência de direção. As pessoas que se afastam quando você cresce no espírito, muitas vezes não estão te rejeitando como pessoa. Elas estão recusando o caminho, e o caminho que elas estão recusando não é o seu, é o de Deus. Isso não torna a dor menor, mas muda o que você faz com ela. Porque se você entende que o afastamento não é sobre você, você não precisa correr atrás de quem saiu. Você não precisa se diminuir para recuperar a proximidade. Você não precisa escolher entre o crescimento espiritual e o relacionamento. Você precisa confiar que Deus é capaz de trazer as pessoas certas para a estação certa da sua vida. E aqui entra algo que precisa ser dito com muita firmeza. Uma mulher cheia do Espírito Santo não é uma mulher isolada. Ela não é alguém que não precisa de ninguém, que já se basta, que está acima de qualquer relacionamento humano. O Espírito Santo não produz frieza, ele produz amor, e o amor sempre precisa de comunidade para ser exercido. Se a rejeição que você está sentindo te levou para um lugar de fechamento, de autossuficiência espiritual, de desconfiança generalizada das pessoas, isso precisa ser examinado, porque o fruto do Espírito não é isolamento. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você pode estar cheia do Espírito e ainda precisar de cura no jeito como se relaciona. Essas duas coisas não se contradizem. Agora, existe uma terceira camada da rejeição que é a mais perigosa de todas. Não porque vem de fora, mas porque pode vir de dentro. É quando a mulher começa a usar a rejeição como combustível para o endurecimento. Quando cada ferida recebida se torna uma pedra no muro que ela vai construindo. Quando ela aprende a não confiar, a não se abrir, a não se vulnerabilizar mais. Não porque Deus a ensinou isso, mas porque a dor a moldou nisso. Isso aparece de formas muito sutis. Ela para de pedir oração porque ninguém entende mesmo. Ela para de compartilhar o que Deus está fazendo porque vão interpretar errado de qualquer forma. Ela vai à igreja, senta, ouve, vai embora. E ninguém sabe nada da sua vida real. Ela aprendeu a existir no ambiente espiritual sem habitar nele de verdade. E isso é uma perda que tem nome. É o fechamento do coração. O Salmo 62:8 diz: Esperai nele em todo o tempo, ó povo. Derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A instrução não é feche o coração para as pessoas e abra apenas para Deus. A instrução é derrame o coração diante de Deus e deixe que Ele seja o refúgio que te capacita a continuar te abrindo para as pessoas que Ele colocar ao seu lado. Há uma diferença entre ter discernimento sobre com quem você se abre e ter um coração murado que não se abre para ninguém. Uma é sabedoria, a outra é ferida não curada operando como proteção.
Jeremias conheceu isso na carne. Ele foi chamado para falar a palavra de Deus para um povo que não queria ouvi-la. Ele foi rejeitado pelos líderes, pela família, pelos próprios sacerdotes. Em Jeremias 27:9, ele faz algo que poucos pregadores têm coragem de fazer. Reclama com Deus. Ele diz que foi seduzido, que se tornou motivo de riso, que a palavra do Senhor lhe causou opróbrio o dia todo. E então diz: "E eu dizia, não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Mas havia no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Esforcei-me por contê-lo, mas não pude. O fogo não podia ser contido. A palavra não podia ser silenciada. A rejeição não foi capaz de apagar o que Deus havia acendido. Isso é o que você precisa ouvir hoje. O que Deus acendeu em você não pode ser apagado pela rejeição das pessoas. Pode ser sufocado pela sua própria desistência, pela sua própria amargura, pelo seu próprio endurecimento, mas não pela rejeição alheia. O que está em você é mais forte do que o que está contra você. E isso não é frase motivacional. É teologia, é a realidade do Espírito Santo que habita em você, que é maior do que qualquer pressão externa, que é mais permanente do que qualquer relacionamento que veio e foi, que é mais confiável do que qualquer aprovação humana que você já recebeu ou que ainda espera receber. A pergunta que precisa ser feita agora não é: por que as pessoas me rejeitam? A pergunta é: o que eu faço com essa rejeição? Ela está me tornando mais profunda em Deus ou está me tornando mais distante das pessoas? Está produzindo discernimento ou está produzindo ressentimento? Está me moldando em Cristo ou está me moldando em autopreservação? Porque a resposta a essa pergunta vai determinar se a rejeição que você está vivendo vai produzir fruto ou vai produzir amargura. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. 1 João 3,13. Existe um tipo de rejeição que dói diferente. Não é a do inimigo declarado. Não é do mundo que não conhece a Deus. É a rejeição que vem de dentro da casa de Deus, da pessoa que senta na mesma fileira que você, da líder que te conhece há anos, do pastor que deveria ser o mais capacitado para reconhecer o mover do Espírito. Esse tipo de rejeição tem um nome mais preciso: é incompreensão religiosa, e ela é tão antiga quanto o próprio caminhar humano com Deus. Volte ao templo com Ana por um momento, porque há um detalhe que é fácil passar batido. Eli era o sumo sacerdote, era o guardião do lugar sagrado. Era o homem que deveria, por função e por unção, ser o mais sensível às obras do Espírito de Deus. E foi exatamente ele quem acusou Ana de estar bêbada. Não foi um estranho, foi o guardião. Isso deveria nos fazer tremer um pouco, porque o que aconteceu ali não foi apenas erro humano, foi algo estrutural. Eli estava tão acostumado com a forma da religiosidade que não reconheceu a substância quando ela se manifestou de um jeito diferente. A liturgia que ele conhecia não incluía aquele tipo de oração, intensa, silenciosa, com os lábios se movendo sem som, com o corpo inteiro engajado num clamor que não cabia em nenhuma das formas que ele havia aprendido a reconhecer como válidas. E quando ele não reconheceu, ele rotulou. Quando não entendeu, ele acusou. Isso ainda acontece. Acontece quando uma mulher ora de um jeito que quebra o protocolo da casa. Quando ela chora num momento em que todos estão contidos. Quando ela é movida pelo Espírito de uma forma que não cabe na ordem do culto. Quando ela fala algo profético que interrompe o fluxo previsível do encontro. Quando ela simplesmente vive uma intimidade com Deus que destoa do nível médio ao redor, e isso gera desconforto nos que deveriam ser os primeiros a celebrar. Não estamos falando de desordem, estamos falando de algo diferente, do que acontece quando o Espírito se move de forma genuína em meio a uma religiosidade que aprendeu a administrar o sagrado sem se deixar tocar por ele. Paulo abordou isso em 1 Coríntios 14,
com uma precisão que ainda corta. Ele estava lidando com uma igreja que tinha dons genuínos operando, mas que precisava de ordem. E no meio de tudo isso, em 1 Coríntios 14:33, ele diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Mas antes disso, em 14:1, ele havia dito: segui o amor e procurai os dons espirituais. A ordem não vem antes do amor. O amor é o ambiente em que a ordem faz sentido. Uma mulher cheia do Espírito dentro de uma comunidade que não sabe lidar com o que ela carrega, vai se ver nessa tensão constantemente. Ela tem algo que é real, que é de Deus, que precisa de espaço. E ao redor dela há uma estrutura que quer ordem antes de amor, controle antes de liberdade, previsibilidade antes de presença. Isso não é motivo para abandonar a comunidade. É motivo para orar por ela, mas também é motivo para ser honesta consigo mesma sobre o que está acontecendo. Porque há mulheres que sofreram tanta rejeição dentro da casa de Deus, que desenvolveram uma teologia de isolamento, a ideia de que a comunidade é sempre perigosa, que é mais seguro ficar só com Deus, que a igreja organizada só machuca, e isso também é uma distorção, porque o Espírito Santo não te chama para fora do corpo de Cristo. Ele te chama para dentro, com tudo o que você carrega, para ser parte do que Ele quer construir. A tensão não se resolve com fuga, se resolve com sabedoria, com raízes profundas, com a segurança de quem sabe o que carrega e não precisa que todo mundo valide para continuar andando. Pense agora em Maria Madalena. Depois da ressurreição, ela foi a primeira a ver o Senhor ressurreto. Ela voltou correndo para anunciar. E o que ela encontrou? O texto em Lucas 24:11 é brutal na sua honestidade. As suas palavras pareceram-lhes como desvario e não as creram. Os próprios discípulos, os que haviam andado com Jesus, os que haviam ouvido todas as promessas, os que haviam sido treinados para o que estava acontecendo, não acreditaram na mulher que tinha o testemunho. Ela carregava a mensagem mais importante da história humana e foi descartada como alguém em desvario. Você precisa pausar aqui e sentir o peso disso. Ela não estava errada, ela não estava exagerada, ela não estava fora da realidade. Ela estava correta em tudo e foi rejeitada de qualquer forma. Não por inimigos, por irmãos. E então Pedro se levantou e foi ver, e viu os lençóis, e voltou maravilhado. O que Maria havia dito era verdade. O tempo confirmou o que o preconceito havia negado. Isso é uma palavra de Deus para a mulher que está sendo descartada hoje por pessoas que deveriam ouvi-la. O tempo vai confirmar. A unção não precisa de aprovação imediata para ser real. O que Deus colocou em você não depende de ser reconhecido agora para ser verdadeiro. Mas aqui precisa haver uma honestidade difícil. Às vezes, a rejeição que uma mulher sofre dentro da igreja tem a ver com o jeito como ela apresenta o que Deus lhe deu. E isso não invalida o dom, mas exige crescimento na forma. Porque há uma diferença entre ter uma palavra verdadeira e ter sabedoria para entregá-la no momento certo, do jeito certo, para as pessoas certas. O problema de Maria Madalena não era o conteúdo, era a audiência. Ela foi para os discípulos que ainda não estavam prontos para receber. Discernimento de tempo e audiência é parte da maturidade espiritual. E às vezes a rejeição que você está vivendo é o sinal de que Deus está te ensinando não só o que falar, mas quando e para quem. A pergunta que fica: você tem discernido o momento ou tem despejado o que recebe sem avaliar a terra onde está plantando? Porque semear em terra dura não é obediência, é falta de sabedoria. E Deus quer as duas coisas em você: a plenitude do Espírito e a sabedoria de quem sabe que nem todo o terreno está pronto para receber o que você carrega. Não deis o santo aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos.
Mateus 7:6. Há um momento na vida de uma mulher cheia do Espírito em que a rejeição deixa de ser apenas social e se torna espiritual. É quando ela percebe que a guerra ao redor dela não é travada apenas por pessoas, mas por forças que usam pessoas como instrumento. E quando essa percepção chega sem maturidade, sem ancoragem bíblica, sem um pastor ou comunidade saudável ao lado, ela pode destruir a capacidade dessa mulher de confiar em alguém novamente. Por isso, é preciso entrar aqui com muito cuidado e muita precisão. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo é citado com frequência, mas raramente é aplicado com a sobriedade que ele exige. Porque o que Paulo está dizendo ali tem duas implicações simultâneas que não podem ser separadas. A primeira, a batalha real é espiritual. Por trás de muito do que você enfrenta nas relações, há uma operação espiritual que visa exatamente o que Deus está construindo em você. A segunda, os instrumentos da guerra espiritual são frequentemente seres humanos, mas os seres humanos não são o inimigo. E essa distinção é a que separa uma mulher que guerreia com fé de uma mulher que se torna amarga com pessoas. Quando você começa a crescer em Deus de forma genuína, você se torna um alvo. Não porque você seja importante em si mesma, mas porque o que Deus está construindo em você e através de você é uma ameaça ao reino das trevas. E o inimigo não ataca diretamente. Ele usa o que está mais próximo de você. Usa o marido no momento de cansaço. Usa a amiga no momento de fragilidade. Usa o líder no momento de dúvida. Usa a voz interna que diz que tudo não vale a pena, que você está exagerando, que seria mais fácil voltar atrás. Esse é o padrão que aparece repetidamente nas Escrituras. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, os inimigos não atacaram com exércitos imediatamente, atacaram com palavras. Sanbalate e Tobias usaram ridicularização, intimidação, boato e convite enganoso para tirar Neemias do seu posto. Leia Neemias 6:2-3. Manda-me dizer Sanbalate e Gesem, vem e ajuntemo-nos nas aldeias no vale de Ono. Mas eles pensavam fazer-me mal, pelo que lhes mandei mensageiros dizendo, estou fazendo grande obra e não posso descer. Por que cessaria a obra deixando eu para ir ter convosco? Neemias identificou o padrão. Ele reconheceu que o convite aparentemente razoável era na verdade uma armadilha. E a sua resposta foi de uma clareza cirúrgica. Não posso descer. Estou fazendo uma obra grande. Isso é o que precisa operar dentro da mulher que está em guerra espiritual. A clareza de que certas conversas são armadilhas. Certos convites para discutir, para se justificar, para provar o que Deus está fazendo em você, são distrações calculadas para te tirar do lugar de edificação onde Deus te colocou. Mas há algo que precisa ser dito com igual força. Nem tudo que parece oposição espiritual é oposição espiritual. Às vezes, o que parece ser ataque do inimigo é, na verdade, correção de Deus. Às vezes, a pessoa que está te confrontando não é um instrumento das trevas. É um instrumento do amor de Deus que quer te ajustar antes que você vá mais longe na direção errada. A diferença entre as duas coisas não está no desconforto que gera. Ambas geram desconforto. A diferença está no fruto. A correção de Deus, mesmo quando vem com dureza, deixa a consciência em paz quando você a obedece. A opressão do inimigo, mesmo quando vem com suavidade, deixa um vazio, uma confusão, uma sensação de que algo foi roubado. Hebreus 12:11 diz: toda a disciplina, no momento em que é aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Depois, porém, produz nos que por ela foram exercitados um fruto tranquilo de justiça. A palavra-chave é fruto tranquilo. Correção de Deus após o luto gera paz. Rejeição do inimigo após o engano gera confusão. Aprenda a discernir pelo fruto, não pela intensidade da dor. E aqui entra a história de Esther. Não pela coragem que todos celebram, mas por algo anterior à coragem: o preparo. Esther foi ao rei sem ser chamada, um ato que poderia custar sua vida. Mas antes disso, ela jejuou 3 dias. Ela não agiu no impulso. Ela não respondeu à crise com a mesma velocidade da crise. Ela entrou no silêncio, no esvaziamento, na dependência total. E foi de lá, do lugar de rendição profunda, que ela saiu para agir. Isso é o que a guerra espiritual exige de uma mulher cheia do Espírito. Não reatividade, mas posicionamento. Não responder imediatamente a cada ataque, mas se posicionar diante de Deus antes de se posicionar diante dos homens. Não reagir à rejeição com defesa ou com ataque, mas ir primeiro para o lugar de silêncio onde Deus fala. E a partir dali, a postura muda. Você não sai mais para provar algo. Você sai para cumprir algo. Não para se defender, para avançar. Não para convencer quem te rejeitou, para obedecer a quem te chamou. Essa mudança de postura, de reativa para posicionada, é uma das transformações mais profundas que o Espírito Santo produz em uma mulher que está passando por rejeição real, porque ela reorganiza completamente a relação com a dor. A dor para de ser o centro da história, o chamado se torna o centro, e quando o chamado é o centro, a rejeição ocupa um lugar diferente. Ela ainda dói, mas não paralisa mais. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e condenarás toda língua que se levantar contra ti em juízo. Isaías 54:17. Chegamos a um lugar que é ao mesmo tempo o mais difícil e o mais necessário. Porque tudo que foi dito até aqui sobre rejeição, sobre guerra espiritual, sobre incompreensão religiosa, sobre o custo de carregar o espírito em meio a pessoas que não entendem, tudo isso pode ser verdade e ainda assim ser usado de forma errada. Pode ser transformado em justificativa, em escudo, em narrativa que te coloca perpetuamente no papel de vítima e os outros perpetuamente no papel de perseguidores. E isso seria uma desonestidade espiritual que precisa ser nomeada. Porque há uma pergunta que o Espírito Santo vai fazer inevitavelmente à mulher que está sendo moldada por ele. E é uma pergunta que não aceita resposta preguiçosa. O que eu preciso mudar em mim? Não o que o outro precisa mudar. O que eu preciso mudar. Pedro escreveu algo em 1 Pedro 4,15 que costuma ser pulado nas pregações sobre sofrimento. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se mete em negócios alheios. Ele estava falando de perseguição, de sofrimento pela fé, mas inseriu essa advertência ali. Como se quisesse dizer, antes de concluir que você está sofrendo por causa de Cristo, examine se não está sofrendo por causa de você mesmo. Isso não é crueldade, é misericórdia. Porque a pessoa que sofre por razões que ela criou e não consegue ver isso, está presa. Está repetindo padrões e chamando de perseguição o que é na verdade consequência. E o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Ele não vai te deixar confortável numa narrativa que não é honesta. Então, vamos ser honestos sobre o que às vezes aparece na mulher espiritualizada que provoca rejeição. Não por causa do espírito que carrega, mas por causa da carne que ainda não foi entregue. Há a espiritualidade que julga, que olha para o outro e de forma sutil, às vezes sem palavras, comunica: eu estou num nível acima de você. Que faz comentários que confrontam não por amor, mas por necessidade de se afirmar. Que usa a Bíblia como instrumento de superioridade em vez de instrumento de edificação. Esse tipo de postura gera rejeição, e com razão.
Não é o Espírito Santo que incomoda, é o orgulho vestido de espiritualidade. A espiritualidade que não sabe escutar, que está sempre com a palavra na ponta da língua, sempre com a revelação pronta, sempre com o versículo adequado, mas raramente com silêncio suficiente para realmente ouvir. Que confunde volume espiritual com profundidade espiritual. Que interpreta toda discordância como falta de discernimento do outro, em vez de examinar a própria posição. Há a espiritualidade que usa a unção como escudo emocional, que fala em coisas do espírito para não precisar falar das coisas da vida real, que entra em oração quando o assunto deveria ser conversa, que vai para a presença de Deus como fuga, em vez de ir como recurso. Essas são questões reais, não são acusações. São perguntas para exame. Gálatas 5, 22, 23 lista o fruto do Espírito, e um dos frutos é a mansidão, em grego prautes, que não significa fraqueza, mas força controlada. É o cavalo domado, tem toda a potência, mas a potência está sob controle. Uma mulher cheia do Espírito carrega potência, mas a potência precisa estar sob a mansidão, porque potência sem mansidão não é fruto do Espírito, é carne com linguagem espiritual. Jesus é o modelo. Ele era cheio do Espírito de uma forma que nenhum ser humano antes ou depois igualou. E ainda assim, Mateus 11, 29 registra que ele disse de si mesmo: sou manso e humilde de coração. A mansidão não era fraqueza de Jesus. Era a marca de que o Espírito estava inteiramente no controle. Não o ego, não a necessidade de ser reconhecido, não a ansiedade de ser entendido. Uma mulher que verdadeiramente está sendo preenchida pelo Espírito Santo vai, ao longo do tempo, se tornar mais mansa, não mais intensa, no sentido coercitivo. Vai se tornar mais presente, não mais ausente. Vai se tornar mais fácil de ser amada, não mais difícil. Porque o Espírito produz amor, e o amor é, por definição, relacional. Se a experiência espiritual que você está vivendo te tornou mais isolada, mais crítica, mais difícil de se aproximar, isso precisa ser levado a Deus com honestidade, não como condenação, mas como petição. Senhor, o que há em mim que ainda precisa ser transformado? Porque o chamado não é ser suportada por causa do Espírito. O chamado é ser amada através do Espírito. E isso exige que você deixe que o mesmo Espírito que te enche também te cure, te amoleça, te quebre nos lugares onde a vida te endureceu. Que você deixe que ele não apenas opere através de você, mas que opere em você. Nos relacionamentos difíceis, nos padrões repetitivos, nas reações automáticas que você ainda justifica como proteção, mas que, na verdade, são muros. Isso é profundo. E é o caminho. Não o caminho fácil, o caminho real. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Chegamos ao fim, mas não ao fim de uma pregação, ao fim de um trajeto que começou com uma pergunta e vai terminar com uma decisão. Porque tudo o que foi dito até aqui não foi dito para que você tivesse mais informação. Foi dito para que você tomasse uma posição diante de Deus. E a posição que você vai tomar hoje vai determinar o que a rejeição faz em você daqui para frente. Você pode sair daqui com mais clareza sobre por que você sofre. Mas clareza sem transformação é apenas conhecimento. E conhecimento sem obediência é o que Tiago chamou de fé morta. O que Deus quer de você não é que você entenda mais sobre o seu sofrimento. É que você entregue mais do seu coração a Ele no meio dele. Então vamos terminar com o que realmente importa. Existe uma cena em João 21 que é quase silenciosa. E por isso é uma das mais poderosas do Novo Testamento. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. A rejeição que ele havia causado ao Senhor tinha um peso que ele carregava como pedra no peito.
E Jesus, ressurreto, foi até ele, não para cobrar, não para punir, mas para restaurar. E fez isso com uma pergunta simples, repetida 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes. Uma para cada negação. E a cada resposta de Pedro, Jesus deu uma instrução. Apacenta, cuida, apacenta. Não disse, agora vai te isolar para processar o que aconteceu. Não disse, agora vai ficar quieto porque você falhou demais. Disse, volta. Volta para o centro do que você foi chamado a fazer. Volta com a cicatriz, não apesar dela, mas com ela. Isso é o que Deus está dizendo para a mulher que foi rejeitada. Volta, volta ao chamado, volta à intimidade, volta à missão. Não porque a dor passou, às vezes ela ainda está lá. Não porque todos ao redor entenderam, alguns talvez nunca entendam. Mas porque o Deus que te chamou não desistiu. E a rejeição dos homens não tem autoridade para cancelar o chamado de Deus. Em Isaías 54, em um dos textos mais poderosos já escritos sobre rejeição, Deus fala para uma mulher que havia sido abandonada. O versículo 6 diz, porque o Senhor te chamou como a uma mulher abandonada e com espírito pesaroso. Ele viu o abandono. Ele nomeou o espírito pesaroso. Ele não fingiu que não tinha acontecido nada. Então, no versículo 10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha benevolência não se retirará de ti, e o convênio da minha paz não será removido, diz o Senhor, que tem misericórdia de ti. Montes se movem, relacionamentos terminam, reconhecimentos chegam e vão, mas a benevolência, o amor leal, o hesed hebraico, o amor que não depende do que você faz para ser mantido, esse não se retira. Essa é a fundação, não o amor das pessoas que ficaram, não a ausência das pessoas que foram, mas o amor de Deus que permanece quando tudo o mais se move. E é a partir dessa fundação que você vai poder fazer o que talvez seja a coisa mais difícil de toda esta mensagem: perdoar os que te rejeitaram. Não como ato sentimental, não como fingimento de que não doeu, mas como ato deliberado de libertação. Primeiro, a sua própria. Porque o perdão não é um presente que você dá para quem te feriu. É uma corrente que você corta da sua própria tornozela. Enquanto você não perdoa, a rejeição continua tendo poder sobre você, continua definindo como você se relaciona, como você se abre, como você confia, como você ama. Colossenses 3,13 diz, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa de outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. A medida do perdão que você estende não é a medida da dor que você sentiu. É a medida do perdão que você recebeu. E o perdão que você recebeu em Cristo é infinito. Isso não significa que você vai retomar todos os relacionamentos que foram feridos. Maturidade espiritual às vezes significa reconhecer que certos vínculos precisam de distância para que ambos os lados cresçam. Mas há uma diferença entre ter distância saudável e carregar ressentimento não processado. Uma é sabedoria, a outra é veneno de liberação lenta. Você precisa decidir hoje o que vai fazer com o que foi feito com você. E aqui está o chamado final. Não um chamado emocional, mas um chamado à obediência concreta. Se há um relacionamento em que você construiu um muro por causa de rejeição, leve isso a Deus hoje. Não para forçar uma reconciliação que talvez não seja possível nem saudável, mas para soltar a amargura que esse muro está protegendo. Se você tem diminuído a sua intensidade espiritual para pertencer a algum círculo de relacionamentos, traga isso a Deus hoje e peça coragem para ser quem você é integralmente, sem se desculpar por carregar o Espírito Santo. Se você tem sido rejeitada dentro da própria casa de Deus, e isso te fez recuar para um isolamento espiritual que você chama de proteção, leve isso a Deus hoje.
e peça que ele te restaure à comunidade sem que você precise abrir mão do que ele colocou em você. Se você, ao longo desta mensagem, percebeu que parte da rejeição que você enfrenta tem a ver com algo em você que ainda precisa ser transformado, não com culpa, mas com honestidade, traga isso a Deus agora. Essa é a porta mais difícil de abrir e é a mais importante, porque o Espírito Santo não veio apenas para te preencher de poder, ele veio para te transformar em imagem de Cristo. E a imagem de Cristo inclui a glória, sim, mas inclui também a mansidão, o serviço, a entrega e a capacidade de amar as pessoas que não te entendem sem precisar que elas te entendam para continuar amando. Essa mulher, a que é plena e mansa, que é poderosa e humilde, que é cheia do Espírito e cheia de amor, que não diminui o que carrega, mas também não usa o que carrega como escudo. Essa mulher não é produto de um culto. É produto de anos vivendo na presença de Deus, sendo moldada pela rejeição, sendo curada pelo amor, sendo desafiada pela palavra, sendo transformada pela obediência. Essa é a mulher que Deus está formando em você, não apesar da rejeição, através dela. E quando você entender isso, não apenas intelectualmente, mas no fundo do lugar onde a dor mora, a rejeição vai perder o poder que tem sobre você. Não porque vai deixar de doer, mas porque você vai saber o que ela está produzindo. Ela está produzindo uma mulher que não pode ser abalada pelo não dos homens, porque já ouviu o sim de Deus. Por isso, assim diz o Senhor: se te converteres, eu te restaurarei, e tu permanecerás diante de mim. Jeremias 15:19.